expliquem que é o tal do algoritmo. Então, gente, o algoritmo, ele é um conceito que vem muito atrás disso. Na verdade, ele é um conjunto de instruções que vão ser seguidas. Então, acho que o exemplo mais clássico que a gente tem é uma receita de bolo, né? Todo mundo começa a programar, acho que vê esse exemplo, que tem uma ordem e tem os passos que você vai executar. Então, primeiro você vai pegar os utensílios e os ingredientes que você vai usar. Aí na tigela você mistura primeiro os molhados lá, o ovo, leite, sei lá. Aí depois você mistura farinha. Então as coisas elas têm uma ordem para acontecer, né? Você não vai primeiro colocar no forno e depois colocar o ovo, sabe? Tem esse tipo de coisa. Então o algoritmo nada mais é do que isso. É uma lista de instruções ali que alguém vai seguir. E aí, quando a gente está falando na computação, quem que vai seguir essas instruções é o computador, né? Então, você vai ter um programa que vai seguir uma série de passos. E o computador, ele parece que é uma coisa incrível, mas na verdade ele é meio burrinho. Ele precisa que você explique tudo assim, bem passo a passo para ele, bem na linguagem que ele entenda ali, para conseguir executar esses passos corretamente. Então, programar é muito pensar nesses passos que a gente quer que o computador execute e explicar para ele ali na linguagem que ele entende. Então, todos os programas que você usa, eles são baseados em algoritmo, não só esses de redes sociais, de inteligência artificial, mas o joguinho do celular que você está jogando lá, o Candy Crush, sei lá. Alguém teve que pensar o que acontece quando você junta os docinhos de cores iguais, qual é a animação que vai aparecer, como você pontua. E tudo isso são passos que o programa está seguindo. Então, isso é um algoritmo também. Então, acho que isso já ajuda a gente a entender que o algoritmo ele é só instruções, né? Então, não tem como ele ser ali, um vilão, um bonzinho. Ele é só uma lista de instruções que o computador está seguindo, né? Acho que nesse primeiro entendimento de algoritmo, o computador, ele está sendo instruído, né? Isso que a gente está conversando, mas quase como que se ele tivesse uma mente pensante, né? Que é a pessoa programadora ou a equipe de programadores que desenvolveu o algoritmo. Hoje, né? Hoje quase todos os algoritmos de grande escala são desenvolvidos por vários times, mas meio que tem esse pensamento de que alguém programou aquilo, deu as instruções e que essa pessoa meio que sabe o que vai acontecer, né? Ou quase como se fosse determinístico, assim, né? De tipo, se você seguir esses passos, você vai chegar nesse lugar. Eu acho que é o entendimento mais básico de algoritmo, tem aquela questão de receita de bolo, outros exemplos que você pode fazer, principalmente quando você está aprendendo a programação, você vai vendo ali essa questão de algoritmo nos casos bem simples, né, e que são mais determinísticos, né. Eu lembro de um eu não vou lembrar o nome, mas tem tipo um joguinho para você aprender programação que você vai falando para um robô dar alguns passos, né? Então você pode falar para ele mudar de casinha, para ele acender, desligar uma luz, e aí você tem que completar um objetivo, né? Eu acho que esse é um entendimento mais simples ali de uma programação que implica num algoritmo. Nem sempre é assim, né, Shiji? Porque nós que já programamos, às vezes a gente lista umas instruções e às vezes o computador faz algumas coisas que a gente não espera, né? E aí, nesse segundo entendimento, já é uma coisa do tipo, putz, sei lá, a gente não pensa, né, de forma matemática, determinística, todas as possibilidades que pode acontecer com as instruções que você passa para o computador. Isso é uma coisa que costuma acontecer ali, normalmente de forma meio simples, assim, ou sem muito impacto, mas que acaba, né, conforme você vai programando e testando as coisas, a gente percebe que uma instrução que a gente passa achando que uma coisa vai acontecer pode simplesmente estar errado, ou você pode contemplar alguns casos que não estavam previstos, né? Então tem esse viés aí, né, do resultado do que vai sair de um algoritmo que é bastante difícil, né? Acho que nem todo mundo que programa alguma coisa é capaz ou faz esse processo de pensar, né, todas as possibilidades. A gente sempre tenta testar algumas coisas, mas sempre tem coisas que saem do nosso controle, né? O usuário vai fazer coisas que não eram esperadas muitas vezes. E aí eu acho legal falar que, por exemplo, o algoritmo, né, os programas que a gente tem, eles vão ter entradas e saídas, né? A saída é o resultado que vai acontecer baseado nas operações que você faz, e a entrada é o que você coloca ali para ele fazer essas operações. Então, vamos pegar um exemplo simples, uma soma. A soma, ela funciona sempre da mesma forma, né? Você tem dois números e você soma eles e vai ter um resultado.
Mas esses 2 números que entram ali na conta pode ser qualquer número. Então, se eu somar 1 e 3, 5 e 7, sei lá. Essas são as entradas diferentes da soma. E aí, baseado nessa entrada, ele tem uma saída diferente. E aí, quando a gente está falando de algoritmos mais complexos, então, voltando um pouco talvez no exemplo das redes sociais, a entrada dele é muito diversa, né? São todos os dados que a pessoa está colocando ali nas redes sociais. Então, é muito difícil você prever tudo que vai acontecer ali, né? Você tem alguns casos principais que devem ter sido testados antes de lançar qualquer funcionalidade nova ali, claro. Mas depois que lança é que começa a aparecer os bugs ou os comportamentos que não foram esperados, e aí as pessoas vão lá e vão ajeitando. Por isso que sempre tem essas mudanças nos algoritmos das coisas, né? Porque muitas vezes não era esperado que fizesse alguma coisa que fez, e aí vão ajustando e afinando aquilo, né?